Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Hoje apresentando o nosso terceiro episódio do podcast A Hora da Verdade com dois convidados bastante especiais, o Dr. Guilherme e o Dr. Jorge. O Dr. Guilherme com um currículo bem cheio, Bacharel em Direito, formado pelo Centro de Ensino Médio de Ensino Unificado de Teresina. Pós-graduação em Direito Previdenciário pela Universidade Regional do Cariri, pós-graduação em Direito do Trabalho pela Universidade Regional do Cariri, delegado da OAB, subseção Crato, responsável pela comarca de Campos Sales e nada mais nada menos que advogado há 6 anos. Agora uma breve apresentação do Dr. Jorge Henrique Pereira Sampaio, advogado, procurador, adjunto do município de Campos Sales, pós-graduando em Direito Penal e Direito Processual Penal, pós-graduando em Direito Administrativo e Gestão Pública, atual presidente do Conselho Municipal do Direito de Crianças e Adolescentes de Campos Sales. Assistem aí de casa, queria agradecer o convite de vocês da Terceiro D, É uma iniciativa muito bela e me enche os olhos de verem jovens com um tema muito complexo. É um tema que desperta a curiosidade, que envolve todos nós da sociedade, vocês estudantes, os pais de vocês, aquele pequeno agricultor, até o mais alto empresário. E queria agradecer o convite, saudar minha eterna professora Tia Celinha, que também vai assistir nosso podcast. E mais uma vez agradecer a vocês pelo convite. Primeiramente agradecer pelo convite que foi feito para nós comparecermos aqui hoje para falar um pouco sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade. Agradecer à professora Ieda pela iniciativa. Nós gostamos muito porque na nossa época nós não tínhamos esses eventos. Muitas vezes nós tínhamos a vontade de externar conhecimento, de buscar, mas naquela época da pouca tecnologia, era muito mais difícil a gente ter acesso a computador, informática, internet, acabou se tornando um empecilho. Agradecer o convite que vocês fizeram, vocês do Terceiro D, do grupinho. Agradecer também a Tia Célia, que a gente carinhosamente desde pequenos chamamos Tia Celinha. Eu brinco, nós não tivemos a sorte de ser aluno dela. Nós tivemos o privilégio de ter sido alfabetizados por ela. E agradecer, e espero que a gente possa contribuir um pouco para o conhecimento de vocês, a gente quer também já deixar uma coisa clara, apesar de nós já estarmos formados, isso não quer dizer nada. A gente também está em constante aprendizado. Todos os dias nós temos que nos sentar, estudar, ler temas novos. Muitas vezes, quando nós não temos o conhecimento sobre algo, temos que ir atrás, fazer a pesquisa. Então, esse momento para a gente também não deixa de ser um momento de aprendizado. E esperamos aqui, além de aprender com vocês, também deixar aqui um pouco do nosso conhecimento e da nossa opinião. Agora uma breve apresentação da nossa equipe. Prazer, Antônio Neto. Prazer, Maciel. Prazer, Adrian. Em primeiro lugar, é interessante começarmos com o que é o arcabouço fiscal. Quer começar? Eu começo? Pronto. O arcabouço fiscal nada mais é do que um regramento onde vai trazer normas de cunho fiscal. Esse nome arcabouço nada mais é do que um apelido. Isso é um regulamento fiscal. Só que nos debates convencionou-se a chamar de arcabouço. Nada difere do regulamento fiscal pelo nome. O teto de gasto também é outro regulamento fiscal e de outros regulamentos que já existiram em anos anteriores e em outros governos. Em síntese, o que objetiva esse arcabouço fiscal? Nada mais do que buscar uma estabilidade financeira para o país. O arcabouço fiscal faz parte da política fiscal. A política fiscal vai estar preocupada com o quê? Como o governo vai arrecadar o dinheiro e como ele vai gastar. Arrecadar, por exemplo, através de impostos e gastar através de políticas para educação, saúde, turismo, esporte e por assim em diante. Eu estava nos bastidores conversando, ele dá uma previsibilidade do que o Estado, a União, vai arrecadar e em que determinadas áreas a gente pode gastar esse dinheiro. Então, assim, para nós da sociedade que não tínhamos conhecimento, acesso, se o Brasil estava tendo superávit, o déficit financeiro, a arrecadação dos impostos, a gente só sabia o imposto está aumentando, a alíquota, a taxa Selic, a gente não tinha muita variação do que se tratava na prática para a gente. Já esse arcabouço, ele trouxe mais visibilidade, trouxe com que nós da sociedade passamos a monitorar e a fiscalizar o que
se realmente está sendo cumprido na prática, todo aquele projeto que foi passado pelo ministro da Casa Civil, Fernando Haddad, e se realmente o governo está atingindo o objetivo do arcabouço, que é, como o Dr. Jorge falou, é melhorar as políticas públicas. É a gente tomar conhecimento que se o Brasil teve um déficit financeiro, a gente vai ter uma previsibilidade de arrecadação e investimento dentro daqueles parâmetros. É como o Dr. Jorge anteriormente falou, já existiu o teto de gastos. O arcabouço só foi uma modalidade que o governo atual, o PT, criou para se adequar à realidade, os planos políticos que eles desejam. Simplificando, o que é que se busca com esse arcabouço fiscal? Nada mais, nada menos do que controlar a taxa de juros. A gente sabe que quanto mais pagamos de juros, o nosso salário, com o poder de compra, ele fica um pouco menor. Então, o que é que o governo também quer buscar? Segurança jurídica. Olha só, nós temos investidores. Qual é a segurança que o investidor vai ter de apostar suas empresas no Brasil, trazer seu capital para cá, se aqui nós não conseguimos manter uma política com uma regra fixa? Eu vou trazer uma empresa para cá, hoje eu estou pagando X imposto. Amanhã acontece alguma coisa, aumenta. Então, o arcabouço ele vai visar controlar essa margem de juros para trazer uma segurança fiscal para poder trazer mais investimentos. Adrian, a gente, nas nossas pesquisas, a gente até viu a previsibilidade e a segurança que o governo ele vai saber pontuar se realmente aquelas áreas vão precisar de investimento. O que estava sendo aplicado no teto de gasto? Existia o teto, mas nenhuma política pública estava sendo cumprida para respeitar o teto e sempre havia aqueles gastos sem controle. Já com o arcabouço, ele reafirma o dever do Estado em controlar as contas, respeitando tudo que foi aprovado na Câmara dos Deputados hoje. Lembrando que foi uma aprovação, uma maioria muito considerável do governo, que ainda vai passar o plenário do Senado para a votação. Porém, eu acredito que como a etapa mais complicada para o governo é a Câmara, o Senado deve sim manter a aprovação sem nenhuma mudança no projeto que foi apresentado. Ressaltando a questão dessa aprovação, qual o impacto nas políticas públicas com essa aprovação desse arcabouço fiscal? Boa pergunta. Com relação ao impacto, eu acompanhei de uma forma insatisfatória o controle do Fundeb. Para mim, foi do pacote que foi apresentado, do projeto que foi apresentado do arcabouço, eu tinha uma esperança que o valor repassado a título de Fundeb seria maior e haveria uma discricionariedade de liberdade de investimento sem o controle do arcabouço, sem o controle do teto de gasto. Até porque eu entendo que políticas públicas como saúde e educação, a pessoa não mede esforços nem valores para investir, né? Mas infelizmente foi uma política, principalmente a do Fundeb, que teve controle. Teve um controle por parte do arcabouço. A questão também, doutor Jorge, que eu vi do teto, do piso da enfermagem, também teve controle, ou seja, teve o piso agora, vai ser implementado o piso da enfermagem, mas vai haver um certo congelamento posterior nas políticas que vão se seguir, ou seja, não vão ter mais um reajuste considerável. Então a classe da enfermagem que foi agraciada com esse piso agora, ela tende a manutenção do valor que vai ser praticado agora. Bom, pegando aqui o gatilho, o projeto em si ele é muito bem estruturado. Vale lembrar que, apesar de ter sido realizado agora no governo do PT, já começou-se a discutir isso muito antes. Independentemente de quem ganhasse, se continuasse o governo anterior, do Bolsonaro, ou com Lula vencendo, já havia a conversa inicial sobre esse novo regramento fiscal. Independente de quem ganhasse, já iam se discutir esse novo regramento. O que acontece? Independentemente de ter passado no governo PT, não é obrigatoriamente uma conquista do PT. É uma pauta comum para todos, seja você de situação, seja você de oposição. Então, dessa forma, a gente também não pode levar para o lado partidário e achar o projeto do PT, é a vitória do PT. Muito embora seja no governo,
é uma pauta comum a todos os brasileiros. Tanto é que, se vocês pegarem lá na votação, boa parte da oposição votou a favor. Porque, assim, todos estão preocupados com esse momento que nós estamos vivendo em controle de gastos públicos. Um pouco tempo lá atrás, quando foi feito o teto de gastos, lá assim, no início do governo Temer, qual era o intuito desse teto de gastos? Tentar, ao máximo, controlar os gastos que, em governos anteriores, já estavam extrapolando. Claro, criou-se o teto de gasto com um regramento bem mais rígido, que certeza que prejudicou muitos os investimentos, gastos em outros pontos específicos do governo, que na época estavam precisando ser melhorados, mas era uma alternativa que naquele momento se fazia necessária. E agora, com a troca desse regulamento fiscal, dá uma margem maior de você conseguir alocar o dinheiro público em outras áreas. Porém, a gente não pode deixar de salientar que, apesar do projeto de lei complementar 93 ser muito bom, ele traz alguns questionamentos que a gente tem que também pôr sempre em pauta. Quais seriam? O projeto, ele traz expectativa de receita. Aí, o que acontece? E se essa receita não se consolidar, não se comprovar? Como é que você vai crescer se você não teve a receita? Aí é um dos pontos onde muita gente tem se perguntado como é que o governo vai fazer para que cresça, independentemente se teve ou não esse também aumento de receita. Até porque a previsibilidade maior e imediata é aumento de impostos. Os impostos, por mais que o governo, em nenhum momento de seu discurso em defesa do arcabouço fiscal, tocou nesse ponto. O governo não abordou como a válvula imediata de solução o aumento de impostos, justamente para não alarmar um possível desagrado na Câmara dos Deputados. Mas, como o Dr. Jorge, para mim é um campo ainda meio escuro, que é uma previsibilidade de arrecadação, um empenho de despesas cada vez mais vai ser implementada. O governo demonstra que, mesmo que haja déficit na arrecadação, ou seja, a União, o Estado, gastou mais, arrecadou menos, mesmo assim ainda vai haver o investimento. Então, assim, é uma política que causa temor, mas o que nos comporta nesse momento é ter esperança e acompanhar os próximos passos. Para mim, esse projeto de lei número 93/2023, ele pode dar uma brecha para a reforma tributária, né, doutor Jorge? Que tanto o Brasil precisa, porque nossos impostos, o cálculo dos nossos impostos são muito complexos. Às vezes, tanto nós como somos da área do direito, a gente busca a solução do Poder Judiciário para exemplificar e nos orientar acerca da cobrança desses impostos, justamente por conta dos cálculos ser tão complexos, que o direito código tributário já está muito ultrapassado, né? Quando você me pergunta das políticas públicas, me engrandece, gosto muito da aplicação, porque a sociedade sempre em constância, estão em mudança, em evolução, e no teto de gastos que era no governo Temer, não havia essa variação. Se hoje eu gastasse R$1.000 com educação, um exemplo, amanhã, no próximo ano, eu só poderia gastar R$1.000 mais inflação, correção pela inflação. Ou seja, se aparecesse um fato que precisasse construção de 1.000 escolas, o governo não poderia construir, porque estaria extrapolando o teto de gastos. Com o arcabouço, o governo tem essa discricionariedade, tem essa autonomia de ultrapassar a margem dentro do permitido, né? Geralmente, o governo, no mês de agosto, manda um projeto de lei orçamentária com a previsibilidade do ano subsequente de gastos. No próximo ano, o governo, Câmara dos Deputados, senadores, eu vou gastar 100 milhões. Mas com o arcabouço, eu consigo aumentar essa porcentagem, né, doutor Jorge, em até 2,5%, tendo suas variações. Então, assim, eu vejo, para nós, sociedade, se for realmente implementado da forma que foi aprovado e o projeto foi colocado em votação, é um ponto muito positivo.
ressaltando esse aumento de imposto que o senhor falou, pode prejudicar a classe mais baixa, a classe, posso dizer, trabalhadora, que um rico não se preocupa em pagar imposto. Esse aumento de imposto, como o senhor falou, é uma coisa que vai acontecer naturalmente nesse arcabouço fiscal. Sim, até porque vai haver mais investimento, vai geração de emprego, geração de renda. Então, a consequência de construção é o aumento de imposto. Inevitavelmente, vai ser de uma forma não impositiva. Hoje eu estou aumentando o imposto de 1 para 2, mas sim vai ser de uma forma gradativa, de acordo com as demandas da sociedade. A sociedade, com a previsibilidade de investimento em determinadas áreas, construção civil, educação, saúde, eu acredito que eles vão investir muito no meio ambiente, em questão de energias renováveis e mais limpas. Isso, o Brasil, é muito favorável. Eu estava vendo uma entrevista de um grande economista brasileiro, ele fala, o arcabouço causa temor, mas já parou para pensar se o governo pega esse dinheiro e investe na construção de um parque de energia limpa, vai ser o maior do mundo. Já pensou o Brasil sendo referência, o tanto de emprego que vai gerar, o tanto de renda. Então assim, está na mão do governo, não só aumentar os impostos, não só dar mais segurança para a população, mas sim fazer com que essa votação na Câmara dos Deputados, da maneira que foi feita, venha para a prática em prol da sociedade, em benefício da população. E vai dar escala mais simples, desde um ajudante de pedreiro, um faxineiro, até as altas classes. Todas vão ser beneficiadas. Eu acredito muito nisso, eu tenho uma esperança muito forte nesse arcabouço. Por mais de eu ainda não vislumbrar na prática como será aplicado, mas a gente tem esperança que sejam implementadas as políticas públicas de verdade. Bem, Paradade. Só para complementar um pouco o que ele falou sobre a questão do custo, após a aprovação do arcabouço fiscal, já começa-se logo para poder fazer um novo projeto da lei tributária nacional, porque é uma promessa que foi feita na eleição passada pelo ex-presidente e não foi cumprido, e uma proposta também pelo atual presidente. Vamos ver se ele vai conseguir cumprir, porque assim, aqui no Brasil nós temos muitos impostos. Você pega municipal, IPTU, ISS, que é um imposto sobre serviço, você pega o estadual, ICMS, PVA, causa morte, aí tem imposto federal, imposto sobre importação, exportação, IOF, imposto sobre grandes fortunas, que até hoje não existe. Veja bem, mas na lei você ganha um salário mínimo, você vai comprar um carro, você paga X imposto. Eu sou um milionário, vou comprar o carro, eu pago o mesmo X imposto. Agora eu te pergunto, a proporção desse imposto para você e para mim é a mesma? Você é um milionário, você vai comprar um navio, você vai comprar um avião, um helicóptero, você paga imposto sobre eles? Aí é onde mora um pouco a contradição. Às vezes, nós falamos muito sobre essa questão, que temos que melhorar nossa carga de impostos, mas a gente está deixando de arrecadar, nós não estamos cobrando de igualdade, né, doutor? Justamente. Igualdade entre Realidades da sociedade, você eu pagar o mesmo imposto que um bilionário, não tem equivalência. Para mim é uma situação de desigualdade. Muito. A lógica é, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Porém, a gente ainda vive essa desigualdade. Fala-se muito, vocês costumam ver, vocês já estão na idade de acompanhar os debates políticos, nas campanhas, aparece mil candidatos. Não, nós vamos mudar a carga tributária. Nós vamos fazer no Brasil, copiar o modelo americano, vamos fazer o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que junta todos os impostos no só, para tentar diminuir. Mas, até hoje, não ampliou-se esse debate ainda. Fala-se na reforma tributária, mas não tem nada concreto ainda. Bem, doutores, para a Haddad, o arcabouço fiscal, como todos sabem, é a nova regra para as contas públicas que vem a substituir o teto de gastos. Qual seria essa diferença entre o atual governo e o governo passado? O teto de gastos, como já foi explicado, ele limita o investimento, a margem que o governo tem para se gastar no ano subsequente, sendo corrigida a inflação. O exemplo que eu citei aqui é se a gente tivesse, se o Brasil hoje tivesse que gastar R$1.000 com a educação, amanhã, no próximo ano, ele teria que gastar R$1.000 corrigido com a inflação. Já com o arcabouço fiscal, ele vai ter um aumento de até 70%, desde cumprido aquela margem para mais e para menos do déficit ou do superávit. Então, assim,
até 70% do investimento que foi feito o ano passado, eu posso fazer esse ano. Então, assim, é muito mais do que a inflação, do que o teto de gastos vinha estipulado, melhora-se muito, e além de dar mais previsibilidade, segurança. O que eu falo? Se eu vou saber quanto eu vou arrecadar, eu tenho como me planejar para aquilo que eu vou gastar. Matemática, economia familiar básica. Se eu ganho em minha casa 10 mil, se eu estou gastando 11, eu estou perdendo R$1.000. Eu estou deixando de arrecadar, de pagar, adquirir com minhas contas R$1.000. Como o Dr. Jorge falou, causa uma instabilidade e uma insegurança para o país à vista dos olhos do mercado internacional. Eu não vou investir num mercado da qual não tenho segurança nenhuma de ter um retorno, ter inflação, imposto, juros controlados. Quem deve, o mercado internacional entende que o país que deve não tem segurança. Então, para mim, a melhor diferença é essa. É uma segurança que o teto de gastos tem, porém, limitava o Estado a fazer uma política de investimento maior, limitava o Estado mesmo se o Estado arrecadasse 100 milhões a mais, porém ele gastou 10, esses 90 teria que ficar guardado. O Estado não poderia gastar esses 90 milhões. Já com o arcabouço, ele dá essa discricionariedade, esse aumento de investimento em relação ao teto de gastos. São muitas diferenças, porém a gente pode falar que o teto de gastos foi feito em um momento específico para uma situação específica. O que é que buscava-se naquele momento, após o impeachment? Estancar a sangria, que usa-se muito essa palavra, ficou até muito conhecida. Dos gastos. Estava se gastando muito, arrecadando pouco e precisava desse novo regramento para poder controlar as finanças públicas. Porém, a ideia para aquele momento foi boa, porém muito rígida. Como a gente fala, não dava margem para você aumentar os investimentos. A gente ficava sempre muito à margem do que foi estipulado, mais aquele valor da inflação, que era ínfimo. Já na questão do arcabouço fiscal, apesar também de dar uma flexibilidade maior, mas também tem a fiscalização. Porém, aí nós vamos chegar nesse momento específico, mas já para adiantar uma crítica, não há uma sanção mais pesada para o descumprimento. Aí é onde também fica um pouco aquele questionamento. Beleza, o projeto é bom, a intenção é boa, apesar de a gente estar trabalhando com expectativa de arrecadação, mas e se descumprir? Aí é onde fica um pouco a questão. Mas nós chegaremos nesse momento específico para concordância de... Até porque, já mencionei para o Dr. Jorge, para mim é um ponto que não me agrada. Minha punição é passar do investimento de até 70% para 50%, de até 50%. Ou seja, eu não tenho nenhuma penalidade a título de descumprimento do arcabouço fiscal, a título de déficit na economia, na arrecadação. Meu problema é esse ano o Brasil fechou em queda, o déficit muito alto, 0,2%, uma suposição. Tá bom, qual vai ser minha punição? Eu só vou gastar mais só até 50%. Então, é onde os grandes economistas, os investidores, eles têm um receio que o Brasil vá se endividar, não vá ter controle das contas públicas por conta disso. Mesmo com um déficit, ainda há a possibilidade de aumento de investimento. No projeto em si, tem algo falando que se não der certo essa arrecadação, porque tipo, o teto de gastos, como os senhores falou, eu não podia gastar mais do que o meu limite. Já no arcabouço eu posso um pouco mais, mas se eu não arrecadar de volta, pode ter uma crise no país de dívidas e eu não estarei recebendo. Essa é a questão, que é justamente a Aí não vem projeto, não tem uma visibilidade, o que é que irá fazer, um plano B, governo, assim dizendo. com expectativa de receita. O que é que percebe-se com esse arcabouço fiscal? Não, nós vamos fazer a arrecadação. Sim, mas se não der certo a arrecadação? Não, mas nós vamos conseguir. Sim, mas se não der certo? Não, a gente vai conseguir. Ou seja, é como se não tivesse havendo uma preparação para se algo der errado. Tudo der errado, não houve crescimento, como é que o governo vai aumentar 0,6, que é o mínimo estabelecido no regramento? Aí é onde está o pulo do gato. Inclusive, uma das maiores críticas é essa. Como é que você vai crescer se você não teve arrecadação? Como você disse, não tem plano B. Só existe o plano A, que vai dar certo. Para isso, eu acredito que o governo vai criar alguns meios, algumas saídas, que são contrair empréstimos, aumento de impostos,
venda de ativos, negociação de dívida pública. Existem mecanismos econômicos que possam tentar controlar justamente esse cenário, como você disse, se não der certo, se realmente não arrecadar, tiver déficit, realmente a finalidade do arcabouço não for cumprida, o governo existe esses mecanismos de contrair empréstimos, venda de ativos, justamente para tentar controlar e se adequar à economia ou ao projeto que foi apresentado e foi aprovado hoje na Câmara dos Deputados. Uma questão bem polêmica desses últimos dias, que dividiu bastante opiniões, foi a taxação imposta pelo atual governo às lojas internacionais. Ele tem até uns números. Queria saber dos senhores, os senhores concordam ou não? São a favor ou contra? O colega Jorge falar, mas eu já antecipo que eu sou contra, mas... Eu sou a favor, mas como a gente vê muito na questão de direito, a favor mitigado, certo? Porque assim, qual era a intenção do governo em taxar? Era apenas arrecadar? Também. Mas a gente também tem que ter uma preocupação, aí eu vou ainda detalhar um pouco mais, com o nosso comércio interno. O consumidor tem culpa de não ter um imposto sendo cobrado para quem está importando? Não tem. Quem está vendendo de fora tem culpa se está vendendo para o Brasil e não está pagando imposto? Não tem. Aí era uma omissão do governo que existia há décadas. Porém, a gente sabe que microempresário, empresa de pequeno porte, o que acontece? Ele compra a mercadoria mais cara aqui, ele tem um custo maior para poder fazer uma peça, por exemplo, uma peça de roupa. Ele vai ter que comprar matéria-prima cara, ele vai ter que comprar maquinário caro, ele tem uma carga de trabalhista elevadíssima. Ou seja, tudo isso vai influenciar no valor final do produto. Aí você pega um produto que vem importado, menos da metade do valor que é vendido no Brasil. É bom para quem está consumindo, porém para o mercado interno acaba sendo prejudiciado. A presença da nossa tia Celinha. Beijo, tia. Sim, obrigado. Perdão, doutor Jorge. Eu acredito que o Brasil seja uma das mãos de obras mais caras. E o empresário brasileiro, realmente, ele passa por muitas dificuldades. Como o doutor Jorge disse, a gente vê o mercado, mas como eu estou contra, eu vou não discordar, mas sim rebater os argumentos do meu colega da seguinte forma: caberia ao governo, no lugar de impor sanções, taxação, sim criar políticas públicas para que a mão de obra, tributos, o incentivo fiscal, contração de empréstimos por parte desses empresários que se sentem lesados pelo mercado internacional ser mais vantajoso, barato, o custo-benefício às vezes de compra, o prazo que você espera mais enquanto que vocês comprar uma peça nacional, caberia ao governo de criar políticas de incentivo, de diminuição, para que esses empresários que estão sendo lesados com as compras internacionais possam concorrer, não da forma que foi uma taxação sem consulta, só uma imposição, sem estudo se realmente vai ou não suprir a necessidade do mercado de consumo, principalmente de roupas, né? Se vai suprir essa necessidade de compra. Eu não vejo com bons olhos essa taxação, mas entendo que o governo poderia ter feito diferente, criando incentivos, porque uma grande empresa dessa, tudo bem, uma chinesa como a conhecida Shai, ela mão de obra muito barata, existe muita mão de obra disponível na China, porém a matéria-prima deles é escassa, eles têm custo. Você tem um custo, mão de obra, matéria-prima, exportação para o Brasil, e o valor que a peça chega, o produto chega no Brasil, ainda se conseguir ser mais barato do que o nacional, que só é uma produção nossa, uma distribuição nossa, existe alguma coisa desde a produção até chegar na casa do consumidor que não está batendo, alguma conta não está batendo, seja de tributo, seja de carga elevada trabalhística. A gente sabe que o Brasil tem uma carga trabalhística muito elevada, então eu não concordo com a taxação. O fato é, o governo ele meteu os pés pelas mãos, tentou fazer uma coisa boa,
Porém, ele não analisou profundamente quais os impactos que isso teria. Porque ele tentou tapar o sol com a peneira. Como é que você vai privar a população mais carente de comprar produtos baratos, sendo que a população carente é a maioria no Brasil? Infelizmente, após o anúncio dessa taxação, a gente ganha enxurrada de comentários na internet, publicações, reportagens, protestos, o que fez o governo voltar atrás. Porém, é um assunto que ainda tem que ser debatido melhor, tem que ser aprofundado, tem que ser estudado, tem que haver cálculos, tem que fazer todo um detalhamento para que, se for realmente fazer essa taxação, seja uma taxação feita de forma justa, igualitária, que não prejudique o consumidor, que beneficie os empresários nacionais, mas que também dê chance à oportunidade para o comércio exterior. Ou seja, tem que tentar agradar todos ao máximo. Porém, a gente sabe que é muito difícil. Querendo ou não, sempre um lado vai pender mais para o outro. A gente imaginar um cenário que uma Shai, Desce, um AliExpress, uma Shopee, elas venham a se instalar fisicamente com suas indústrias ou até mesmo seu centro de distribuição no Brasil, não vai ter mais taxação, que vai ser transferência de loja para loja, não só vai ter a carga tributária da exportação e importação. Posteriormente, qual vai ser a justificativa? Um aumento tributário para essas empresas que estão instaladas no Brasil? Não concordo, não vejo a possibilidade. E sim, eu vejo políticas públicas, como o Dr. Jorge falou, um estudo melhor, mais analisado, do que não está encaixando. O porquê que o empresário brasileiro, do ramo de confecção, eletrônica, eletrodomésticos, não consegue equiparar os preços. Alguma coisa não está encaixando. Por isso que eu vou mais além. Se uma empresa dessa vem se instalar no Brasil, vai passar da mesma forma a atingir os grandes empresários nacionais. E muitos empreendedores fazem a compra desses produtos para fazer a revenda aqui, né? Sim. Como uma forma de trabalho. É indiscutível para nós da sociedade, as pessoas que têm esse lado do empreendedorismo mais aguçado, que viram uma oportunidade de uma compra internacional sem a carga tributária que é de abrir uma empresa, manter uma empresa, funcionário, sem a questão do marketing, que hoje, quer queira, quer não, uma loja física precisa ter um marketing, um investimento em marketing, do que você ter uma loja virtual, um Instagram, um Facebook, exclusivo para vender aquele determinado produto que você compra da China. Então, sua carga tributária, sua despesa será menor, adquirindo uma renda maior para você. Concordo, eu vejo uma grande oportunidade. O Brasil perdeu uma chance de contrair e criar novos investidores, visionários. Vocês, como jovens, vocês têm total oportunidade. Como o Dr. Jorge falou no início, a gente, na nossa época, não tem esse livro mundial aberto que é a internet. A gente se baseava nos livros, histórias, contos, jornais, revistas. Vixe, eu estou me vendo mais, Dr. Jorge. Porém, vocês têm um mundo de oportunidades abertas que, para mim, o governo tentou controlar, de certa forma, vocês como empreendedorismo. Vocês compram uma suposição, uma caixa de som da China, aparelhos eletrônicos, acessórios eletrônicos, roupas, e passam a vender aqui. É uma fonte de renda, vocês estão adquirindo renda. Por mais que vocês não tenham contribuído com impostos, mas uma fonte de renda vocês estão gerando aqui. É dinheiro que está entrando, circulando, vocês estão investindo, recomprando, vocês ganham aquela quantidade de dinheiro, podem investir ou reaplicar dentro do próprio comércio local. Então, assim, para mim foi uma sacada que não vi com bons olhos, mas eu espero muito que com esse arcabouço fiscal abra-se espaço para discutir essa matéria e implementar, como o Dr. Jorge falou, um estudo melhor, mais elaborado e voltado à sociedade. Que é isso que a gente busca, políticas voltadas à sociedade. Não só aos grandes empresários, não só aos grandes bancos, mas sim a nós da sociedade, que é a máquina humana que move o país. Bem, doutores, aí juntamente ao arcabouço fiscal tem-se o conjunto de regras que busca reduzir a inflação no caso e estimular o investimento privado e garantir a retomada de investimentos nacionais e internacionais, né? Sim, o arcabouço fiscal, ele, com essa previsibilidade que ele dá na segurança de investimento, o Brasil tende a, como o Dr. Jorge falou no início, repassar para os investidores uma confiança. Confiança que o Brasil sim é seguro de investir,
Sim, o Brasil está em crescimento, tem previsibilidade de arrecadação, tem uma organização financeira, um compromisso com as políticas da sociedade. Então, isso internacionalmente, se realmente for cumprido da forma que foi aprovado, o Brasil é um país que tende muito a crescer e gerar muitos empregos, que hoje a gente está com um déficit de quase 12 milhões de brasileiros desempregados. A gente vê muito hoje em dia, todo mundo aqui tem acesso à informação, a gente vê muito lá no YouTube aqueles canais que ensinam você a investir dinheiro em ações. Isso está estritamente ligado, claro, à carga tributária e também a esse arcabouço fiscal. Por quê? Quanto mais segurança fiscal você tiver em um país, mais empreendedores nacionais e internacionais vão ter segurança para colocar seu dinheiro no país. Ou seja, quando há uma insegurança, você pode ver que os investimentos baixam, as ações caem, aí começa todo aquele alvoroço para vender. Quando está tudo regularizado, os investimentos vão se solidificando, os investimentos vão aumentando e cada vez mais vai entrando dinheiro e arrecadação. Como o momento que a gente teve ontem, os senhores falou que a pessoa compra um produto do exterior, já vem cobrando imposto, quando ele chega aqui, a pessoa paga outro imposto para ela chegar até a pessoa. É tipo muito imposto. Muito imposto. O que acontece com essas compras internacionais? Quando você compra, aquele preço que está sendo repassado para você, já existe uma carga tributária em cima dele. Por mais que ínfima, comparada a você chegar numa loja física do nosso município, de qualquer um outro, até mesmo no site de empresas que vendem aquele mesmo produto nacional, que já tem uma carga tributária muito elevada, esses sites internacionais já vêm com uma carga tributária ínfima. Porém, com a taxação, ele chega ao Brasil, é feita a taxação em cima do valor da compra, tá? Depois chega até o consumidor com um valor real. Então, assim, foram muito discutidos porcentagem, valores de taxação, qual seria mais adequado. Infelizmente, optaram por uma taxação mais elevada, desproporcional. Às vezes você compra um produto mais simples, uma capa dessa de telefone celular, que chega a custar seus 20, 30 reais no mercado internacional. Eu estou colocando um valor muito alto, mas que quando você vai pagar a taxação, você quase se equipara ao valor do produto. Então, perde o sentido da compra, né? Perde a liberdade, né, doutor Jorge? Nós consumidores, me enquadro nisso também, de gostar daquele produto e comprar. Hoje, lógico, quem tem, quem pode, se realmente for do seu desejo, você compra. Mas você vai encontrar no mercado nacional, com uma segurança jurídica maior, até por conta do nosso Código de Defesa do Consumidor, um preço equiparável com a segurança. Eu acredito que o brasileiro ele vai migrar da compra internacional, a princípio, para a compra nacional por conta da segurança. Porém, ainda vai causar muita discussão por conta que atingiu muito, vai mudar muito o poder de compra de nós todos. Aí que entra o contingenciamento das empresas. Porque as empresas hoje, elas visam o lucro em primeiro lugar, com certeza, e acho que a boa parte da pressão para essa taxação vieram delas, né, doutor Jorge? Eu acredito que vieram delas pela agilidade que foi, a maneira como foi o ministro da Fazenda impôs. Acredito que vieram mais dessas grandes empresas que, quer queira, quer não, se sentiram no mercado, principalmente de confecção, e sofreu um baque muito grande. A gente cita o exemplo das lojas Marisa, que fecharam mais de 90 lojas no Brasil todo. Então é um impacto enorme, um déficit de mais desempregado, é um aumento de despesa para a União, porque quem paga, quando a gente é demitido no emprego, quem paga o nosso seguro-desemprego é o Estado. Então é mais um déficit, mais uma despesa para o Estado, onde se tivesse aquele controle de investimento, política de preço, compra internacional, importação e exportação, poderia ter sido mantido uma empresa de grande porte como foi a Marisa. Doutor, quer falar alguma coisa? Satisfeito com essa sua resposta. Brilhante, como sempre. Nada, meu amigo. Doutores, pois foi isso. Muito obrigado pela participação. Querem acrescentar mais alguma coisa? Os pontos importantes, né? São os pontos
polêmicos. Os pontos polêmicos do governo? A gente tem um tempinho ainda para... Temos sim. Pode ficar à vontade. Antes de finalizar, claro, a gente fala muito que a proposta é boa, mas nós temos que alertar para alguns pontos específicos que podem ter algum problema mais futuramente. Que nem nós já falamos. Primeiro ponto, é uma pena muito branda. Por exemplo, se você chegar a descumprir esse arcabouço fiscal, a sanção é quase irrisória. Ou seja, não vai ter aquele freio que vai fazer você, não, epa, aqui eu não vou ultrapassar, não vou descumprir, porque se eu descumprir, a sanção vem pesada, eu vou me prejudicar, o governo vai passar por algumas sanções. Eu achei isso um ponto negativo. Outra coisa, eles não garantem o crescimento. Como é que seria isso? Como a gente fala, é muita expectativa. A gente está trabalhando só em cima de expectativa. Mas e se não se cumprir essa expectativa? A gente sabe que nada é absoluto, nada é reto. No governo tudo é cíclico. Pois bem, a gente fez um planejamento aqui, aí veio uma pandemia, bagunçou tudo. Como é que você trabalha no meio de uma pandemia com o teto de gastos, com limitação? Como é que você espera arrecadar, ter uma receita maior numa pandemia como a gente viveu, onde o mundo parou? Então é impensável achar que nada pode acontecer. Pelo contrário, a pandemia veio para demonstrar para a gente que nada é constante, tudo pode mudar e a nossa situação às vezes pode piorar a depender de cada caso. Mas é como o Dr. Jorge falou, a visibilidade que o governo tem é só de crescimento, só de arrecadação. Nessa questão da fiscalização, do não descumprimento que o senhor falou, eu lembrei de uma fala de um economista, Marcos Lisboa, ele fala que esse arcabouço é uma armadilha que o governo impôs. Tipo, ele colocou uma proposta muito boa, deslumbrante, como os senhores falou, que se for cumprida será muito bom para o país, mas se não for, não tem essa fiscalização devida para... Como era o teto de gastos? O teto de gastos, ele era uma PEC. Ele era um projeto de emenda à Constituição. Ou seja, ele foi colocado dentro da Constituição Federal. Como é o arcabouço fiscal? É um projeto de lei complementar. Ou seja, na hierarquia lá na pirâmide de Kelsen, que a gente estuda na faculdade, tem uma hierarquia. A Constituição está no topo. Aí vai seguindo todas as outras normas, até chegar nas mais fracas. Aí, lei complementar está abaixo da Constituição, junto com a lei ordinária, dependendo da sua população. Aí o que acontece? Polêmica. O governo Bolsonaro, com o regime do teto de gastos bem mais rígido, descumpriu, extrapolou o teto de gastos inúmeras vezes. O que aconteceu? Você não acompanhou nenhuma sanção jurídica. Existem os mecanismos jurídicos do judiciário impor contra o Estado por ter descumprido o teto de gastos, mas no governo Bolsonaro também não teve o descumprimento, não é, doutor Jorge? Porém, não teve nenhuma sanção. Aí o que acontece? Qual é a diferença do governo anterior para o atual? Nenhuma. Sabe por quê? Aqui, sem entrar em partidarismo, nós já ultrapassamos isso, já o governo está mais em política. Porém, o próprio governo Lula já ultrapassou o teto de gastos. Lá na PEC da transição, quando ele foi eleito, já começou-se a transacionar como é que seria os ministérios, gastos e tudo. O próprio governo Lula já ultrapassou o teto de gastos. A própria PEC extrapolou o limite financeiro que ela poderia ser implementada. Vem a questão, a fragilidade dessa norma. Quem garante que o governo irá cumprir? Irá impor uma sanção ao governo pelo descumprimento. Então, assim, não traz isso no projeto, no arcabouço fiscal não tem menção a um descumprimento, a uma sanção, a uma imposição jurídica contra o Estado pelo descumprimento. Não tem. E a gente tem que levar também em consideração o histórico do Brasil. Nosso histórico dos governos anteriores, independente de partido, ideologia, todos nunca cumpriram as regras fiscais. Será essa a primeira vez? Ou será essa apenas mais uma que será discutida? E ainda mais um presidente que já foi eleito outras vezes. Cabe a nós, cabe a vocês, mas cabe à sociedade a fiscalização e cobrança. Então, o que a gente pode fazer é ficar vigilantes quanto a
tudo que vai acontecendo e cobrar. Nosso papel é cobrar. Pronto. Doutores, aí por último, os senhores concordam que o arcabouço fiscal vai despolarizar o país, tal como afirma o ministro da Cefaz? Polarizar? Despolarizar. Dele, eu vejo que essa despolarização possa ser através de investimentos. Posso ver isso. Existem regiões que tenham. A gente não quer comparar um estado de São Paulo que arrecada de imposto de ICMS milhões, quanto um estado nosso estado do Ceará, que quase não tem indústria, poucas empresas, entendeu? Eu acho que essa despolarização que o ministro Haddad fala é justamente isso, da questão de ser possível implementar mais investimento em determinadas áreas, em determinadas regiões, em detrimento das outras que já tem. A gente não pode jamais comparar nossa infraestrutura de transporte terrestre, nossas estradas com a estrada do sul, né? Centro-Oeste, existem concessões, existem empresas que administram. Então eu acredito que essa despolarização que o ministro fala seja mais por conta do investimento que possa ser aplicado em determinadas áreas. Isso é bom, né? Porque eles podem investir, tipo, no Ceará, no Piauí, não só em São Paulo, onde tem trazer investimentos para o Brasil todo. Até porque, como o governo, eu acho que o principal pilar desse arcabouço, lógico, é trazer uma segurança, mas eu acho que é garantir uma renda que o governo pratique essas políticas que tanto foram lançadas e propostas durante a campanha. É cumprir aquilo que eles prometeram. Eu acredito que esse arcabouço vai trazer essa condição favorável para o governo implementar essas políticas e que sejam realmente impostas e a favor da nossa sociedade. Lembrando, né, se for bem praticado. Se for bem praticado. Vocês queriam acrescentar alguma coisa? Então, só isso. Só agradecimento à turma pelo convite, a oportunidade da gente estar aqui falando desse assunto muito importante, que é o arcabouço fiscal. E desejar a vocês sucesso, que continue com esse projeto muito bonito. Abrange todas as áreas, saúde, educação, segurança. Então, assim, é um projeto que só tende a crescer o currículo de vocês. Vocês têm somente a adquirir conhecimento. E para a nossa sociedade é muito bom esse contato, esse feedback, essa conversa, porque nós somos aqui no município de Campos Sales e cada um praticamente conhece a rotina, a vivência, e a gente vai trocando essa troca de conhecimento. É muito bom para mim, como mais velho que vocês, verem vocês tendo essa oportunidade que nós não tivemos, né, doutor Jorge, na nossa época. Para mim é um orgulho muito grande. Não só agradecer aí pelo convite, né, parabenizar vocês, alunos do terceiro B, parabenizar também a professora e a tia Celinha, né, por receber, incentivar, agradecer também, claro, a participação do meu colega, doutor Guilherme, que eu costumo brincar que é meu mentor. E agora você falando isso, com nossa época, a gente costuma fazer a reflexão, né? Eu estava aqui pensando, quando eu finalizei meus estudos no ensino médio. Isso foi em 2011, já está o quê? 2011 o quê, Jorge? Doutor Guilherme, um pouco mais, eu acho que já tem uns 16 anos aí que finalizou. Né? Vocês vão entrar agora na etapa final, vocês, eu já estejam tendo um direcionamento, o que é que querem fazer, o que é que querem seguir, vão entrar em outra etapa da vida, mais alguns anos estudando, entrar no mercado de trabalho, mas vocês estão no caminho certo. Buscar conhecimento, buscar informação e não parar. Viu? Muito obrigado e parabéns. Parabéns a vocês. Nós que agradecemos continuem. os doutores por ter aceitado. Agradecemos também a professora Ieda por estar com esse projeto, não só em nossa turma, mas também está aplicando em outras turmas. Uma bela iniciativa. Com temas variados. Começamos com guerra, Ucrânia e Rússia. Depois fomos para Estados Unidos e México. E agora com o arcabouço fiscal, que é um momento, como é que pode ser? Um momento do agora, né? Que foi aprovado ontem à noite. O que nossa sociedade está vivendo no momento é o arcabouço. É importante também não só estudar o passado, como é professor de história, mas também entender o presente. Sim, sim. Nós que agradecemos os doutores. Sem contar que esse tema ainda vai dar muito o que falar. Vai, até porque a gente precisa acompanhar na prática se realmente ele está sendo imposto e sendo colocado dentro do projeto que foi originado. Isso aí vai, ao longo dos anos do governo do presidente Lula, a gente vai acompanhar se realmente como o doutor Jorge, como eu posso explicar, doutor?
essa vantagem toda, esse que salta aos olhos de tão bom, né? A gente vai vivenciar se realmente foi tão bom. Muito obrigado. Obrigado.